Enquanto nossas crianças vão descendo, vai abrindo sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler, a princípio, até o versículo 4, mas nós trataremos nessa noite até o versículo 22. Nós faremos, conforme nós vamos continuando a exposição, eu vou lendo os próximos versículos, para irmos tratando aos poucos aqui esse texto das Sagradas Escrituras. Atos 4, vamos ler agora do 1 ao 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Graças te damos, ó bom Deus, por tua palavra que é maravilhosa. Nos faz descansar no teu poder, que mesmo em meio às adversidades, o Senhor tem feito com que a igreja continuasse avançando e crescente. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra fale no nosso coração. Instrua-nos, fortaleça-nos e guia-nos para viver mais e mais de Cristo a cada dia. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, não é estranho para nós passar por adversidades. Para sofrer, para passar por dificuldades, é só estar vivo. E a gente vai passar por momentos difíceis, turbulentos, complicados em nossa vida. Nós sofreremos. Passaremos maus bocados. Isso, infelizmente, acontece, só que, por vezes, nós sofremos de uma forma injusta. E sofrer de uma forma injusta dói mais. Dói mais quando nós nos sentimos traídos. Dói mais quando nós sentimos aquela apunhalada nas costas. Dói mais quando nós estamos buscando fazer coisas certas, mas a gente acaba se entristecendo com os outros ao nosso redor. E quem nunca passou por isso é porque não viveu ainda direito. Você não está curtindo a vida. Eu acho que você está vivendo a vida de uma forma muito simples. Você não está vivendo a vida com a intensidade que ela tem que ser vivida, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chamou para vivê-la. E olhe só, não são poucas as vezes que nós sofremos, não só por conta do Evangelho, mas outras coisas. Quantas vezes você não foi injustiçado na escola, por seus amigos estarem fazendo a bagunça, mas você tomar suspensão ou advertência do professor? Quantas vezes você acabou não sofrendo no seu trabalho por erro dos outros? Injustamente, você foi taxado como a pessoa errada da história. Quantas vezes você não apanhou na sua casa por causa do seu irmão? Ele que fazia a arte, você que apanhava. Ele que aprontava e todos ficavam de castigo. Culpa daquele miserável. Eu vou pegar ele, deixa na próxima, vai se ver comigo. Injustiças nos cercam. Quer seja dentro de casa, quer seja no trabalho, quer seja numa viagem. Quantos perrengues alguns já passaram em algumas viagens aqui. Mas a agência falou que estava tudo certo, olha que porcaria que está acontecendo isso daqui, não acredito, é injusto, quero meu dinheiro de volta. E não consegue nada de volta. Injustiças nos cercam constantemente. E aqui, uma injustiça tremenda acometeu os apóstolos. Serem presos por pregarem o nome de Cristo. No capítulo 3, fala que eles chegaram ali na porta formosa, uma das portas do templo. Um coxo estava ali, há muito tempo ele ficava naquele lugar. O povo já o conhecia, já sabia quem era ele. Há muito tempo aquele homem ficava ali. E o homem olha para eles, eles olham para o homem, olha para eles, o homem fica olhando assim, vão me dar alguma coisa. Ele fala assim, olhe para nós. Não temos prata ou ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Esse homem se levanta, se coloca em pé, entra saltitante no templo, louvando a Deus, glorificando a Deus, e não aqueles homens. Isso é importante. Deus é glorificado através desse feito. Eles fizeram bem a um homem, que nós veremos no versículo 22, que já tinha mais de 40 anos. O homem estava há muitos anos na porta do templo, todos conheciam, todos sabiam. Este homem foi curado. E por estarem falando quem curou,
ou o que trouxe a cura para este homem, Pedro e João são presos. Eles estavam pregando aquele que havia curado. Eles estavam falando aquele que tem poder para curar. Eles estavam pregando o nome daquele que salvou este homem, Jesus. E por falar o nome de Jesus, foram presos. Mas os motivos não são difíceis de entender. São bem fáceis. E esse texto, meus irmãos, vai nos mostrar que mesmo em meio às adversidades, o crente continua dando testemunho de que só Cristo salva. Mesmo em meio às dificuldades, às adversidades da vida, o crente fiel continua testemunhando que só Cristo salva. É isso que nós veremos nessa noite, no decorrer desses 22 versículos. Como eu disse, aqui nesses 4 versículos falam que eles estavam falando ao povo. Olha o versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Veio uma comitiva, veio uma tropa forte. Os principais vieram e o abordaram. Por quê? Porque eles estavam ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem a Jesus e a ressurreição dentre os mortos. Olha só, o grupo de pessoas que estavam aqui. O primeiro grupo de pessoas falado aqui era os sacerdotes, capitão do templo. Então essas pessoas importantes não queriam que o nome de Jesus ou que a ressurreição dos mortos fosse dita. Por quê? Porque eles disseram que Jesus não ressuscitou. Eles disseram que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Lembra disso? Cristo ressuscitou, os guardas colocados por Pilatos lá falou assim, viu? Apareceu um anjo, a gente ficou paralisado, a pedra foi rolada da porta. Esse Jesus saiu? Sim. Esse Jesus ressuscitou. Não fala nada para ninguém. Toma um suborninho aqui, fica quietinho e fala que os discípulos roubaram o corpo dele. É isso que o fim do evangelho narra para a gente. De que eles estavam contando de que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Então eles começarem a anunciar a ressurreição de Jesus, está desmentindo a gente, fala que é fake news, fala que é fake news. Cale-os, não deixa eles falarem. Vai acabar com a nossa imagem, porque nós falamos que eles roubaram o corpo. Se o povo acreditar que Jesus ressuscitou, nós somos mentirosos. Cale esse povo, não deixe que eles falem. E na sequência estavam aqui os saduceus. Os saduceus já haviam discutido com Jesus. E lá em Mateus, capítulo 22, versículo 23, está falando os saduceus, aqueles que acreditavam não haver ressurreição dentre os mortos. Então não era nem por conta de Jesus, é porque na doutrina deles, eles não aceitavam ressurreição. Eles já não aceitavam essa doutrina da ressurreição desde os dias de Jesus. Ele colocou aquela pegadinha sobre uma mulher que casou com um homem, aí o homem morreu, casa com o irmão morreu, casa com o irmão morreu. Na ressurreição vai ficar com quem? Tentaram jogar uma pegadinha e falou assim, filho, vocês não estão entendendo o que é os céus. Vocês não sabem o que significa a ressurreição. Vocês não acreditam nela e não sabem o que significa. Para de falar besteira. Então esses homens já não acreditavam. E esses saduceus, eles vinham aqui do sumo sacerdote Zadok, lá atrás, perto dos dias de Davi e Salomão. E foi a linhagem do sumo sacerdote que se permaneceu fiel mesmo em meio ao cativeiro babilônico. Eles continuaram firmes durante o cativeiro babilônico, até quando Esdras e Neemias retornam para Jerusalém, a linhagem deles estava ali, entre aqueles sacerdotes que não se desviaram e continuavam a oferecer diante do Senhor. Então eles foram encontrados como fiéis. Só que eles tinham esse erro teológico. Eles tinham essa falha na teologia deles, de não acreditar na ressurreição dos mortos. Então aqui tem os saduceus, que não acreditam na ressurreição dos mortos, e os principais sacerdotes, que mentiram sobre a ressurreição de Jesus. Então estarem Pedro e João falando sobre a ressurreição de Cristo e o nome de Jesus dentro do templo, esses caras vão queimar a gente. Esses caras vão tomar nossos seguidores. Nós vamos sair por mentirosos. Prendam-nos. Injustiça. Porque Pedro e João não estavam nem aí com essa política. Eles não estavam nem aí com o que os outros disseram e qual era o compromisso dos outros. Eles tinham um compromisso de não faltar com a verdade, um compromisso de ser testemunha de Jesus Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra.
Eles tinham esse compromisso, eles não poderiam deixar de falar dessas coisas. Eles tinham recebido a grande comissão. Ide, portanto, por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Ensine todas as coisas que eu coloquei para vocês. Era isso que eles estavam fazendo, pregando em o nome de Jesus, que só Cristo salva, e foram presos. Injustiça. Quantos mais sofreram da mesma forma? Quantos mais sofreram pela fé em Cristo Jesus? Quantos crentes fiéis foram colocados em prisões, cadeias, em cruzes, simplesmente por falarem o nome de Jesus? Esses dois a princípio foram presos, depois serão açoitados. Depois nós veremos que um vai ser apedrejado. E veremos que outros vão morrendo, cabeça cortada fora. Os historiadores dizem que faltou madeira para crucificar cristão no 1º e 2º século. Depois que Nero coloca fogo em Roma e culpa os cristãos, começaram então a matá-los como inimigos do império. E eles são perseguidos e mortos. Só que assim como diz também o mesmo historiador, ele fala assim que o sangue dos mártires era o combustível da igreja. Quanto mais pessoas morriam pela causa do evangelho, mais a igreja crescia. E é isso que diz o versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Por vezes, através do nosso sofrimento, Deus está trabalhando na nossa vida e às vezes está trabalhando na vida do outro. Por vezes, aqueles que estão vendo o seu bom testemunho glorificam o vosso Pai que está nos céus. Lembra quando Jesus falou isso sobre o Sermão do Monte? Brilhem a luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui, eles mantiveram um bom testemunho, e mantendo esse bom testemunho, o número de convertidos chegou a 5.000 homens. 3.000, logo na primeira, as pessoas foram acrescentando, aqui chega a 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O número crescente, cada vez mais e mais crescente, pelo bom testemunho da igreja. Porque mesmo sofrendo, eles permaneceram fiéis ao Evangelho. Então entenda que por vezes nós queremos entender o motivo pelo qual as adversidades estão vindo em nossa vida. Por vezes nós queremos entender o motivo pelo qual nós sofremos. Às vezes o motivo não é você. Às vezes o motivo é o testemunho que você vai dar para quem está olhando. Por muitas vezes é o testemunho que Deus quer que você brilhe a luz dele para que outros possam ver, conhecer a pessoa e obra de Cristo Jesus. Sim, nós somos egoístas. A gente pensa que tudo que a gente passa é para uma melhora nossa, para uma edificação nossa, para proveito nosso. A gente acha que é o centro do universo. O mundo gira em torno do nosso umbigo. Então nós pensamos que todas as coisas que acontecem é um benefício que vem trazer para mim. Não, às vezes é para o próximo. Sim. Não foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário? Foi para Ele mesmo? Ou foi para os seus? Foi para os eleitos do Senhor? Para quem que Ele fez aquilo? Para ser visto? Para ficar ali no alto, visto e aplaudido? Não. Foi para a nossa redenção e a nossa salvação. Mas sim, importa que Cristo seja visto. Importa que os olhos estejam voltados para Cristo, porque só Cristo salva. Então aqui nós vemos essa questão da prisão, e mesmo em meio às adversidades, vidas estão sendo salvas. E nós veremos aqui, irmãos, que o inimigo trabalha de uma forma muito forte. A gente vê muitos vídeos hoje em dia e fala assim, o inimigo deve estar furioso comigo. E aqui de fato o inimigo está furioso com eles. Porque eles estão pregando a pessoa e obra de Cristo Jesus. E quem vem contra eles? Liderança religiosa. Eles estão pregando sobre Deus, falando da salvação em Cristo, e quem é que vem contra eles? Os próprios religiosos. Por vezes, as adversidades que nós enfrentamos é daqui de dentro. C.S. Lewis escreve em Cartas do Diabo a seu Aprendiz, falando ali, as trocas de cartas de mal danado e vermelhinho. Se você já leu, você já deve ter parado para entender e ver que o negócio é profundo. Ele fala assim, vermelhinho, mal danado é o tio, né? E ele escreve para vermelhinho, vermelhinho, não se preocupe, quanto ao seu cliente ir à igreja, permita que ele vá, mas que aquilo não mude a vida dele. Permita que ele vá e fique criticando e resmungando. Permita que ele vá e fique encontrando os defeitos no louvor, na pregação, no erro de português, na multimídia. Deixe que ele fique encontrando erros.
Deixe que ele vá lá com seu coração endurecido e só fique criticando as coisas da igreja. Então ele não vai prestar atenção na palavra. Então ele continuará sendo dos nossos e vai afastar os outros a entrar ali dentro. Deixa que ele fique resmungão e chato ali dentro. E as pessoas que olharem para ele, então não vão querer ouvir a verdade do nosso inimigo. O inimigo deles, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, é um teste de fé, às vezes você lê esse livro, tá? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É forte. E você vê por vezes como nós somos tentados de uma forma tão sutil. Mas aqui o inimigo está fazendo de uma forma forte, intensa e bem abrupta. Prendendo aqueles que estão falando do evangelho. Mas isso vem dentro do próprio templo, dentro da própria igreja. Às vezes nós sofremos as adversidades aqui. Porque alguns irmãos não estão caminhando como irmãos, estão querendo caminhar com o seu próprio ego. E Satanás acaba usando dessas coisas e só vai jogando a malícia, a maldade e as adversidades em nossa vida. Estejamos sempre atentos, irmãos, porque dentro da mesma igreja, eles foram presos, açoitados e muitos foram mortos. E eram irmãos, se chamavam de irmãos há pouco tempo e depois estavam castigando uns aos outros. Depois então da prisão, a partir do versículo 5, nós vemos o início de um julgamento. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Quem mandou vocês pregarem esse nome aqui? Quem mandou vocês curarem esse homem coxo aqui? Quem deu ordem? Quem deu autorização? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? E é interessante que muitas vezes nós somos questionados, né? Principalmente em casa, quando acontecia uma bagunça, a mãe falava assim: quem mandou você fazer isso? Mãe, não precisa mandar, eu faço besteira sem ninguém me pedir. A gente erra mesmo sem ninguém pedir nada. Criança ainda. Quem mandou você ficar chutando bola dentro de casa para quebrar o meu quadro? Então, mãe, a vozinha que tem no meu coração aqui, eu fiquei ouvindo e eu jogo bola. Essa mania de a gente querer encontrar culpado. Quem mandou? Quem autorizou? Mas na verdade aqui isso é uma intimidação. Não é querendo procurar culpados. Olha só o que está sendo narrado aqui. Os principais homens estão diante deles. Montou uma comitiva. Ficou na frente de Pedro e João. E mais para frente vai falar que o homem que fora curado estava do lado deles o tempo todo. Então está ali Anás, Caifás, João, Alexandre, escribas, fariseus, pessoas de toda a liderança, diante deles aquela pressão. Muitas pessoas importantes olhando e falando assim: quem mandou vocês pregarem esse nome? Por muito menos a gente já teria negado. Por muito menos a gente falaria, não fui eu. Por muito menos a gente jogaria a culpa no outro. E de fato, quantas vezes nós não fomos intimidados e voltamos atrás com a palavra? Quantas vezes nós não contamos uma mentira por medo da pressão que colocaram sobre nós? Quantas vezes nós nos amedrontamos e deixamos a verdade e o evangelho de lado por conta de pressão popular? Ah, então quer dizer que você acredita nisso. Então quer dizer que você é um desses. E a pessoa vai pressionando, falando, não é muito bem assim, não é bem desse jeito. E às vezes a gente vai tentando sair pela tangente para nós ficarmos bem uns com os outros. Diante de adversidades, diante de pessoas que vêm e apontam o dedo em nossa cara, por vezes nós voltamos atrás com a palavra. E nós começamos a contar uma mentira. Nós nos acovardamos do evangelho para ficarmos bem com os homens. Nós nos tornamos inimigos de Deus, traidores de Deus, negamos a Deus, para que as pessoas vejam a gente com bons olhos. Às vezes isso acontece. Mas graças a Deus, quando nós temos ousadia e coragem para sermos fiéis e verdadeiros, ousadia e coragem para ficar firmes, mesmo em meio às adversidades, pregando que só Cristo salva. Olha só, não é a primeira vez que eles chegam e intimidam. Eles já estavam acostumados com isso, porque eles, quando estavam andando com Jesus, constantemente, escribas e fariseus faziam essas perguntas. Mateus, capítulo 1, 21, versículo 23, diz assim: Jesus entrou no templo, e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas?
E quem lhe deu esta autoridade? Esse questionamento já era constante. Eles já estavam acostumados até com isso. Eles sabem, o inimigo se levanta. Temos que estar firmes. E vamos falar aquilo que precisa ser dito. E a partir daqui, então, vem a defesa. A defesa deles. Versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eles dizem com ousadia e com coragem. Pedro, cheio do Espírito Santo, responde. Nome de quem? Quem deu autoridade? Jesus. Jesus me deu autoridade. Porque antes de subir aos céus, ele virou para nós e disse assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Eu estou dando essa autoridade para vocês. Usem o meu nome. Usem o meu nome, vão diante de todos e anunciem a salvação. Anunciem o evangelho, anunciem o reino de Deus. Você quer saber no nome de quem? No nome de quem nós curamos esse homem? No nome de quem esse homem agora pode andar, saltitar e glorificar a Deus? Quem deu esse poder, essa autoridade? Saiba, o nome é Jesus. Jesus, sim, o que vocês crucificaram. O que vocês negaram, crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Não adianta querer calar-nos. Deus o ressuscitou. Essa palavrinha você não gosta? Ressuscitou. Imagina eles repetindo o tempo todo, né? Ressuscitou. Não gosta disso? Ele ressuscitou. Saibam, ele ressuscitou. Não está morto, vivo, o meu Senhor está. E aqui eles dizem com essa coragem, com essa ousadia. E é interessante porque eles tentaram pressionar. E tentando fazer essa pressão, tentando mostrar para eles assim, vocês vão negar, olha o tanto de pessoa importante que tem aqui, vamos falar para vocês vão negar. Eles não se amedrontam. Ele se levanta e fala. E por vezes nós pensamos assim, pastor, eu não ia saber falar nada. Eu não ia conseguir falar nada. Se uma pessoa vem diante de mim e começa a me questionar, eu já começo a me tremer todo. Mas eles já tinham ouvido falar sobre isso. Lucas, capítulo 12, versículos 11 e 12, Jesus disse assim: quando levarem vocês às sinagogas, ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Por muitas vezes nós ficamos, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus. Essa parte é simples, o problema é estar na sinagoga ou diante de autoridades, como esteve Paulo diante de Festo, o seu governador, que poderia matá-lo diante dele. Ele não temeu em momento algum, disse as palavras de Cristo Jesus. Assim como eles, intimidados, pessoas importantíssimas, o questionaram fortemente, veementemente, querendo pegá-los ali e fazer com que eles negassem as palavras. Eles foram fiéis, não porque eles eram pessoas fortes, mas porque o Espírito Santo nos conduz por cada palavra que sai dos nossos lábios tem que ser cheia do Espírito Santo. Aqui, logo no início do versículo 8, já ficou claro, Pedro, cheio do Espírito Santo, fala essas palavras. E o texto de Lucas 12, versículos 11 e 12, nos lembra isso, falando que ele nos daria todas as palavras necessárias a ser ditas nesse instante. Nesse momento, todas as palavras que precisam ser ditas serão ditas. Fique tranquilo. Pode ficar tranquilo. Você recebeu o Espírito Santo? Você sabe ser um missionário. Você já sabe ser um evangelista. É claro, nós podemos nos aperfeiçoar em algumas coisas, mas saiba, aquilo que é necessário, você já sabe falar. Só Cristo salva.
Por conta do seu pecado, você merece a condenação eterna, você merece o inferno. Mas Cristo te salva. Cristo pode te levar para a eternidade, para o céu. Creia que somente Cristo tem poder para te salvar. E receba o Espírito Santo. Essa vai ser a pregação de Atos. Constantemente. Quando as pessoas são colocadas na pregação, a única coisa que eles falam é: sim, vocês pecaram, vocês crucificaram o Senhor, mas Ele ressuscitou, creiam nele e sejam salvos. É isso, o tempo todo. Jesus morreu pelos pecados, creia nele, seja salvo. Essa é a pregação. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova. Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ter salvação de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa condenação, da ira justa de Deus que cai sobre nós por conta do nosso pecado, por conta das nossas falhas. Então assim, é simplesmente dizer: Cristo salva. Só Cristo salva. Isso tem que ser suficiente para nós. Tem que ser suficiente para a nossa vida. E é interessante aqui que ele coloca algumas coisas, como no versículo 11: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Alguns pensam que ele estava falando do arco romano, onde você tem um arco e uma pedra colocada ali bem no meio, que é o que vai unir todas as coisas. Depois você pode passar com um caminhão em cima, aquilo vai sustentar. É forte, é resistente. Só que esse texto está citado lá no Antigo Testamento também. Pedro está fazendo uma citação no Antigo Testamento que não tinha arco romano lá não. O que era a pedra angular para um judeu? Era a pedra do canto da casa, bem no cantinho. Uma pedra bem alinhada, onde você poderia construir com seus tijolos. Ali era a coluna, o alicerce. Essa pedra angular é o alicerce sem a qual a casa cai. Sem esse alicerce, sem uma pedra bem alinhada, no esquadrinho, na régua ali, as pedras não vão encaixar perfeitamente, vão ficar caindo. Precisa de uma pedra bem alinhada, servindo como base, servindo como sustento. Como Paulo diz, e nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, eu como prudente construtor, lancei o firme fundamento que é Cristo. E qualquer um que tenta edificar sem esse firme fundamento, a casa cai. Literalmente, a casa cai. Porque só Cristo salva. E se eu tento construir sem a presença de Cristo, essa casa vai cair. Se eu tento levantar uma casa em cima da areia, como ele mesmo ensinou, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Ela não vai ficar, ela não tem fundamento. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa rocha foi rejeitada pelos escribas, fariseus, saduceus, principais sacerdotes. A casa deles vai cair. Porque sem Cristo não há salvação. Não adianta ficar buscando uma religiosidade sem a pessoa e obra de Cristo. Porque sem Cristo a religiosidade é vã. Sem Cristo Jesus não tem o religamento com Deus. Religião vem do religare. Ligar com Deus. Um elo que foi perdido. Esse elo que foi quebrado precisa novamente ser unido. Por isso que Cristo diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Eu estou ligando vocês agora comigo. Vocês são o meu corpo. Comam e bebam de mim. Se liguem a mim. Se eu não tenho a Cristo Jesus como meu firme fundamento, a casa vai cair. Precisamos estar arraigados e firmados em Cristo. E aqui ele enfatiza esse ponto no versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Por vezes nós estamos em maus lençóis. Estamos numa situação bem delicada e difícil. Por algumas vezes em nossa vida a gente se encontra em alguma situação que fala assim: preciso de ajuda, preciso de socorro. Está difícil a situação. E nós procuramos salvação em algumas coisas. Salvação nesse momento. Só que esse momento vai voltar. Se é uma dificuldade financeira, saiba, vai voltar. Você vai passar por isso de novo. Se é uma dificuldade no seu corpo e você está tentando ali através de uma dieta, através de exercícios físicos, através de uma canetinha, você está tentando solução, saiba, essas coisas são boas, são paliativas. Não vão resolver. Por vezes, a sua mente está mal. Sua cabeça está ruim, seu coração ansioso. E nós buscamos ajuda.
Buscamos medicação, buscamos algumas coisas que podem nos ajudar. Sim, essas coisas ajudam, mas não vão resolver o problema. Seus anseios vão voltar, suas preocupações voltarão. E por outras vezes nós temos várias e diversas dificuldades que afetam a nossa vida, em várias áreas da vida. Por que essas dificuldades chegaram em nossa vida? Porque o pecado entrou no mundo. Para eu atingir e resolver essas coisas, eu preciso resolver o único problema que há no mundo, o pecado. Essas coisas fluem do pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, nosso corpo não é mais o mesmo, nossa cabeça não é mais a mesma, nosso coração não é mais o mesmo. Nós sofremos. Nós penamos. Nós temos dificuldades constantes. E se nós procuramos em coisas terrenas salvação, essa salvação é passageira. Só Cristo nos salva verdadeiramente. Então aceitando a Cristo eu não passo por nada mais disso. Não, o pecado ainda vai continuar aqui. Então você ainda vai sofrer com algumas coisas dessas. Mas vai sofrer feliz pela salvação na pessoa e obra de Cristo. Você sabe que essas coisas são passageiras e a alegria com Cristo é eterna. Essa é a grande diferença. A grande diferença é que sim, essas coisas nos ajudam. Dieta é bom, gente. Exercício é bom. Terapia é bom. Os remedinhos às vezes ajudam, a gente precisa. Mas essas coisas são paliativas. O verdadeiro problema é o pecado. E aquele que deveria resolver o problema do pecado já resolveu. Na cruz do Calvário. É Ele quem salva. É Ele quem restaura. É Ele quem muda toda a nossa perspectiva e pode nos transformar de uma forma completa, plena e perfeita. Então não tenho mais problema no mundo, pastor, depois que eu aceitar Cristo, depois que eu for uma nova criatura. Não, você ainda terá. Eles foram presos injustamente. Você acha que você não vai ter também? Mas a nossa perspectiva é outra. A gente sabe que o sofrimento é passageiro. A glória é eterna. O desfrutar da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem fim. A gente começa a ver o sofrimento de uma outra forma. A gente começa a olhar o sofrimento de uma forma pelo qual Deus está trabalhando na nossa vida, ou como eu disse no início, na vida de alguém. Para que eu possa ser santificado e purificado. Para que Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Eu começo a entender o sofrimento em uma outra perspectiva. Eu começo a entender os problemas da minha vida numa outra perspectiva. E eu começo a viver de uma forma que eu vou tentar glorificar a Deus. E se eu precisar dessas ajudas, Deus vai nos abençoar. Porque Deus deu sabedoria para que as pessoas pudessem criar essas coisas, desenvolver essas coisas, para que nós pudéssemos ser abençoados através delas. Mas é Cristo que salva. Depois então nós temos o veredito. Versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandaram-o sair do sinédrio. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si. Vamos parar um pouquinho aqui, só para a gente tomar uma atenção. Coisa simples. Eles olham e falam assim, não tenho o que responder para esses caras. E um cutucando o outro aqui, ó, e agora? O que você vai falar? Não tenho o que falar. E você, o que você fala? Não tenho o que falar. Manda eles saírem daqui para a gente conversar. Sai daqui, vai para fora do sinédrio que a gente tem que reunir aqui o corpo e dar o veredito. Então eles saem e eles começam a discutir entre eles. Eles não só não conseguiam respondê-lo, como o homem que foi curado estava do lado. A evidência de que tudo o que eles estavam falando era verdade estava ali, parado, olhando para a cara deles também. A prova viva de que eles estão pregando a verdade estava ali. O testemunho fiel e verdadeiro de que eles não eram mentirosos, que pelo contrário, escribas e fariseus eram os mentirosos, estava ali diante deles. E eles não podiam falar nada. Eles não conseguiam argumentar nada. Porque era evidente que tudo aquilo era verdade. Como que esses galileus, semi-analfabetos, conseguem responder dessa forma maravilhosa que a gente não consegue nem responder, a gente não tem o que falar. Como que esses iletrados conseguem responder assim? Nós já vimos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É a capacitação que vem do alto, para que nós falemos o que precisa ser dito no momento que precisa ser dito. Então, sem conseguir responder, ele os expulsa, versículo 16, dizendo, que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório
foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Olha só, qual que é o veredito? Eles estão certos. Qual que é o veredito? A gente não consegue falar nada. E o que a gente faz então? Vamos aceitar o Jesus Cristo? Não, vamos colocar medo neles para que eles não falem mais. A história só se repete. Enquanto algumas verdades começam a ser ditas, cortinas de fumaça são colocadas, e as pessoas fiéis e verdadeiras são colocadas como mentirosos, autores de fake news, inimigos da sociedade, por pregarem o Evangelho de Cristo Jesus, por anunciarem a verdade. Olha como é triste. Toda uma liderança religiosa voltando-se contra homens fiéis ao Evangelho. Voltando-se contra eles, os acusando, mentindo contra eles. Aqui nós vemos sumo sacerdote Anás, Caifás, e a gente vai ver que no início do Evangelho de Lucas fala Anás e Caifás, como se os dois fossem sumos sacerdotes. Isso não poderia acontecer na lei de Moisés, era para ter um só. Então já fala da instabilidade religiosa e, na verdade, o interesse político atrás de tudo isso. E aqui a preocupação deles era, nós temos uma imagem a manter, nós temos política a fazer, e a gente tem que manter essa nossa honra. É triste quando a igreja se envolve nesse sentido na política. É triste quando a igreja coloca todos os seus recursos para apoiar um ou outro. A igreja tem que servir como arauto do reino. Assim como os profetas serviam aos reis. Eles não compravam o partido dos reis ou não. Eles simplesmente falavam, vocês não estão andando conforme a lei de Deus. Deus os castigará. Servir como a voz da verdade, que fala ao comandante civil como ele tem que caminhar. E se ele está caminhando de uma maneira certa, é modo de aprová-lo também. Assim como os profetas faziam constantemente. Quando Davi pecou em seus momentos, Natã estava lá para dar o seu puxão de orelha. Quando Acabe pecou e pecou e pecou várias vezes, nós vemos que tem Elias. O tempo todo falando ao seu ouvido e falando, você está errado, pare com isso, Deus o castigará. A igreja serve para fazer com que a sociedade ande nos trilhos, a graça comum de Deus alcançando todo o mundo, toda a terra. É o poder de Deus freando e refreando o pecado e trazendo um contexto maravilhoso. Se envolver para trazer a verdade. Se envolver para fazer com que as leis sejam justas. Se envolver para que o aflito, o esquecido, o marginalizado seja abraçado, atendido e tenha dignidade. Porque nós somos a imagem de Deus. E todo homem merece dignidade. Se for para se envolver com isso, sim. Mas eles estavam envolvidos de uma forma política, para autopromoção, para recursos próprios, para bem próprio. E isso é triste. E isso faz com que eles estejam cegos. E ao invés de aceitar esse bom testemunho, a resposta deles é, vamos mandar ficarem quietos. Vamos silenciar. Vamos bloquear as redes sociais deles. Vamos persegui-los. Vamos tomar celular e internet deles. Não vamos permitir que eles falem, porque a verdade incomoda. Qual é a verdade? Só Cristo salva. Só Cristo salva. Essa é a verdade que precisa ser anunciada. E é essa verdade que eles estão falando assim, ó, parem de falar. Olha só a notícia, versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Esse é o decidido. Não falem mais nesse nome. Parem de falar nesse nome. Parem de ensinar sobre esse nome. Chega disso. Não pode mais. Talvez muitos ficariam amedrontados. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que foi feito nova criatura, ele sabe que ele não pode. Versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos nos calar. Se eu sei a verdade, eu não posso ficar quieto. Se eu sei que você está caminhando para o inferno, para o abismo, eu não posso deixar de clamar, porque eu te amo e eu quero que você seja salvo na pessoa e obra de Cristo.
Anunciar o evangelho da salvação na pessoa e obra de Cristo Jesus é amar o próximo como a si mesmo. É não negligenciar, é não ser indiferente para quem está caminhando para o lamaçal da morte, para a condenação eterna, para a ira de Deus. Olhar para aquela pessoa que está se perdendo em si mesma e não falar nada, é odiá-la, é querer que ela morra nos seus delitos e pecados. O crente é conhecido por ser chato, de tanto que ama, de tanto que insiste para vir para a igreja. Fala assim, vamos para a igreja, rapaz, sua vida não está boa. Você tem que consertar algumas coisas na sua vida. Não, mas eu estou buscando umas coisas. Não, primeiro você busca a igreja, busca Cristo. Busca a salvação na pessoa e obra de Cristo Jesus. Essas coisas vão te ajudar depois, mas primeiro você tem que resolver esse problema aqui, ó. Porque se você morrer, essas outras coisas não vão te levar para lugar nenhum. Você primeiro precisa da pessoa e obra de Cristo Jesus. Depois, pode ter certeza que essas coisas vão te ajudar mais do que estão te ajudando agora. Porque vai mudar a sua perspectiva. Essas coisas serão muito mais úteis depois que o firme fundamento for colocado. Sem esse firme fundamento, as coisas só ruins caem. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que temos visto e ouvido acerca do Evangelho? O que temos visto e ouvido aqui na igreja? O que nós temos ouvido a cada dia e sendo fortalecido a cada dia? Temos falado ou temos deixado de falar? Temos anunciado a salvação única e exclusiva em Cristo? Tem que ser a nossa rotina, tem que ser o nosso dia a dia. Versículo 21 e 22. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então esse homem já era uma testemunha fiel e verdadeira. Ele já tinha idade para ser uma boa testemunha. E com certeza já tinha um bom testemunho daqueles que os conheciam e falavam, não, se ele falar vai ser verdade, é melhor ele ficar quietinho ali. Se ele falar alguma coisa, fica pior para nós. Então eles tentam, de alguma forma ainda, insistem, mas não pode nem castigar. Não pode nem pegar umas varas e dar nas costas, porque o povo glorificava. Lembra que ali o número sumiu para 5.000 convertidos. Imagina esses 5.000 clamando e gritando, glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, vive, reina, hoje e para sempre. Aleluia. Como que o povo vai conseguir fazer alguma coisa? Como que esses sacerdotes vão conseguir pegar a açoite e dar nas costas deles? Não dá. Esse foi um final feliz. Nem todos foram. Estevão será apedrejado. Paulo, decapitado. Pedro, não se achando digno de ser crucificado como seu Senhor, a cruz dele é colocada de ponta cabeça, ele é crucificado de ponta cabeça. E assim vários outros mártires da fé. Nem sempre o final é como esse. Feliz de uma perspectiva humana. Mas todos eles são felizes na perspectiva divina, porque é um encontro glorioso com o Senhor. É um encontro maravilhoso com o nosso Senhor e Salvador, aquele que já salvou. Aquele que já redimiu, aquele que já pagou o preço, aquele que nós confiamos e temos plena convicção de que salva. Irmãos, concluindo. Satanás se levanta contra a igreja desde o Éden. Desde o Éden se levanta, falando como uma serpente. Depois continua, como por exemplo com Faraó, tentando castigar e oprimir o povo de Deus. Depois Saul contra Davi, judeus incrédulos contra os profetas, o sumo sacerdote contra Jesus e agora sacerdotes e saduceus contra Pedro e João. A perseguição continua, Satanás continua furioso, perseguindo os eleitos de Deus, segue com as suas investidas. E o que acontece com a igreja? A igreja cresce. Satanás investe. Vai adiante, pega a sua espada, seus dardos inflamados e lança. O que acontece com a igreja? 5.000 convertidos. Satanás furioso, pega toda uma liderança e tenta afrontar os cristãos. O que acontece? Nada pode ser feito. Porque a igreja, ela é aquela vitoriosa que saiu para vencer e jamais será abalada. Vai ser cada vez dia e dia fortalecida e continuar crescendo, aumentando. Enquanto Satanás quer amedrontar o povo, Deus torna a perseguição em bom testemunho. E o bom testemunho gera mais conversão. E mais conversão. E mais conversão. Não tema sofrer. Deus pode estar trabalhando na sua vida. Ou fazendo que através da sua vida, outras vidas sejam trabalhadas
e salvas. É duro. Ninguém gosta de sofrer. Uma dorzinha no dedinho a gente já quer tomar remédio. Mas pense e lembre, se é pela causa de Cristo, Ele tem um propósito sublime e maravilhoso. Convém que Ele cresça, seja glorificado e exaltado. Que minha vida tem que servir para isso. Para a honra e glória do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que assim Deus nos fortaleça, que assim Deus te fortaleça, que diante das adversidades, todos nós possamos manter um testemunho fiel do Evangelho de Cristo Jesus, o único que salva. Se você não tem essa confiança, se você não tem a certeza da salvação na pessoa e obra de Cristo Jesus, feche seus olhos e ore comigo. E se você tem a plena convicção, também feche seus olhos e ore comigo. Vamos orar ao nosso bom Deus. Deus Santo, nós louvamos o Teu santo nome. E, ó bom Deus, alguns ainda não são convictos dessa salvação em Cristo, por isso temem. Por isso têm medo de viver o Evangelho. Por isso têm medo de ser visto pelos outros como alguém chato, alguém que não é bem-vindo. Deus Santo, muitos têm medo de viver o Evangelho porque não conheceram o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ajuda-nos, ó bom Deus, a viver o verdadeiro amor na pessoa e obra de Cristo Jesus. Não temermos diante das adversidades em nossa frente, mas transformarmos tudo isso em bom testemunho para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor seja glorificado e exaltado através da nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie e que nós, a cada dia, possamos investir, sem temer, no avanço do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa-nos, ó bom Deus, como instrumentos vivos em Tuas mãos. Faz-nos, ó Pai, brilhar a luz de Cristo Jesus. Glorificar-te, bendizer-te, adorar-te com toda a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, tire de nós o medo. Tira, ó bom Deus, o medo daquele que tem o Espírito Santo, mas vive de uma forma temerosa. Que o Senhor tire esse temor, que o Senhor tire esse medo, e faça viver para a honra e glória do Senhor, com ousadia, com intrepidez, pregando acerca da pessoa e obra de Cristo Jesus. E, ó bom Deus, aqueles que têm sido corajosos, que o Senhor dê mais e mais coragem. Que o Senhor, ó bom Deus, os faça avançar, prosseguir e continuar para o pleno da soberana vocação. Que assim, ó bom Deus, o Senhor seja glorificado. Que assim o Senhor seja exaltado. E que nós, Igreja do Senhor, corpo de Cristo aqui reunido, juntos, testemunhemos da pessoa e obra de Cristo Jesus. E que o Senhor nos acrescente dia a dia os que vão sendo salvos. Para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém.